Alô, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio do nosso Parabolando Podcast. Quem fala aqui é o pastor Juraci. E aí, pastor Alfredo, como é que você tá? Como é que tá esses dias aí? Tá tudo bem? Graças a Deus, tudo na graça do nosso Senhor, né? Pastor, nós fizemos uma enquete um dia desse, né, no Instagram sobre a qual parábola, né, que as pessoas gostariam que fosse falada aqui, né? E olha, como você mesmo disse, né, parábola do filho pródigo, né? Ganhou de disparada, né, mãe? E hoje nós estamos aqui para falar, né, sobre a parábola do filho pródigo. Que bom. Né? Uma palavra abençoada. Na semana passada nós falamos sobre a parábola das 10 virgens, né? E hoje nós vamos falar sobre a parábola do filho pródigo. Uma palavra muito extensa, né? Que faz parte, né, de uma trilogia, né? Da dracma perdida, da ovelha. E agora nós vamos fechar essa trilogia, né? Exato. As parábolas de misericórdia, né? Parábolas de misericórdia, tá? Então você, olha, que não viu as outras duas parábolas, seja da dracma e da ovelha, né? Você vai ver o link, né? Aí nesse vídeo, né? Vai ter os dois links, tanto da dracma perdida como da ovelha perdida, né? Usando uma palavra de vez em quando as pessoas falam, né? Essas três parábolas aqui são as parábolas dos achados e dos perdidos, né? Então é isso aí, Parabolando Podcast, mais um episódio. Não deixe de compartilhar, se inscrever no nosso programa. Estamos no YouTube, Instagram e Facebook, né? E também estamos na radioaibo.com, né? A comunidade brasileira lá do Japão, atendida pela Rádio Aibo, né? .com, ali na programação deles. Nós estamos lá na grade, né, Alfredo? Que beleza, né? Isso é uma bênção, né? E aí, o pessoal mora lá no Japão, tem muita gente, né, que a gente conhece que mora no Japão, né? Você tem um irmão no Japão, né, Alfredo? Tem um irmão lá, o Cláudio José. Isso, o Cláudio José tá lá, né, no Japão. Muito bem. Japão. Então aqui agora nós estamos aqui no nosso Parabolando Podcast, tendo o prazer de falar mais uma vez. Alfredo, mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado, né, eu que agradeço. ao nosso Parabolando, né? E você também, né? Que está aí nos ouvindo, que está nos assistindo, né? Você também é nosso convidado para que a gente possa aprender mais da palavra de Deus. E nós vamos falar já diretamente aqui, ó. Opa, Parabolando Podcast é a parábola do filho pródigo que venceu de disparada na nossa enquete, né? Qual deveria ser a parábola que iria ser debatida, né? Ia ser conversada aqui. Pronto, você já, né? Tamo junto aí. Beleza, Alfredo? Que beleza. Sim. Então sejam todos bem-vindos aí, né? Mais uma parábola dos que o Senhor Jesus conta. E você que viu as parábolas da ovelha perdida e da dracma perdida, vocês vão ver que no contexto de todas essas parábolas aqui estava a discussão justamente porque Jesus estava ali recebendo pecadores, né? Por que Jesus conversava com pecadores? Por que ele tinha contato com pessoas de má fama e tudo mais, né? Sim. E aí Jesus conta as parábolas de misericórdia. E ele começa aqui no Evangelho de São Lucas, no capítulo 15, e aqui só tem em Lucas essa parábola, não tem nos outros Marcos, Mateus e João, não tem nos outros evangelhos, somente aqui em Lucas, né? Sim. E então ele começa dizendo assim, Jesus continuou, ou seja, depois ele conta a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, ele continuou. Sim. Ainda ele disse assim... Que foi longa, inclusive, né? Foi longa, essa é uma parábola longa. Jesus... Você vê como Jesus gasta tempo falando da misericórdia de Deus. Porque tem muito detalhe, né, muito Alfredo? detalhe, muita coisa ali da cultura. A cultura do dia a dia, né? Deles. Herança, né? Primogênito. Exato. Tem anel, né? Tem banquete. Tem tudo isso. Tem o bisnel, tem aqui o novilho, né? Cevado, né? E, enfim, é muito interessante. Tem porco. Tem um monte de coisa aqui. É uma mistura, né, meu? Muita coisa. Então, sim. Você vê, né? Jesus usa todos esse pano de fundo, né? Esse pano de fundo para mostrar o quão grande é a misericórdia de Deus pelo pecador, né? Sim. E às vezes nós olhamos o pecador, aquele que ainda não conhece Cristo, está longe de Deus, né? Nós olhamos as pessoas e pensamos, como é que Jesus olharia para essas pessoas, né? Sim. Então, às vezes eu fico pensando, né? No Brasil agora teve carnaval, né? Fora de época, né? Como Jesus olharia para aquelas pessoas lá hoje? Realmente. Não é? Então,
a gente precisa olhar com misericórdia e saber que as pessoas estão comendo com os porcos, né? Lembro de uma pregação que o pastor fez na igreja, comendo com os porcos. Sim. Né? Uhum. Então, a gente tem que olhar com misericórdia, né? Uhum. Então, por isso que Jesus disse, ele continuou, né, falando sobre essas coisas. Ele disse assim, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu os bens entre, os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ele desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Então, ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Então levantou-se e foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor túnica, e vestiu com ela. E pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o. Comamos e alegremo-nos. Pois este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, estava com ele. Mas ele respondeu a seu pai, olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me desse um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o bezerro cevado. Respondeu-lhe o pai, filho, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e folgarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Uau. Linda parábola, né? Nossa. Claríssima, né? Muito clara, muito clara. Essa parábola, ela se explica a si mesma, né? Ela é um... Então você veja que ali havia o costume e os filhos trabalhavam, porque hoje, na nossa cultura, sempre o filho escolhe a sua profissão, né? Sim. O pai pode ser o pai pode ser um engenheiro, o filho quer ser advogado. Uhum. Ou o pai pode ser um comerciante, o filho quer ser um piloto de avião. Sim, mas nessa época... Mas nessa época era comum, né? Jesus, né? Então Jesus, ele era carpinteiro, então o pai passava a profissão para o filho. Né? Então, como trabalhavam no campo, trabalhavam na colheita, na plantação, com animais, os filhos continuavam o trabalho ali, trabalhando com aquilo e herdavam do pai, quando o pai falecia, eles herdavam do pai. Por isso que diz a palavra de Deus, diz que os pais é que ajuntam para os filhos, não é? Então, ali estavam, Jesus conta essa parábola de coisa que acontecia ali, né? E na parábola ele diz que havia um homem que tinha 2 filhos, né? E o mais moço, você veja que era o mais moço, o mais jovem, né? Uhum. O primogênito tinha o direito de primogenitura, tinha todas as bênçãos, e o mais moço chegou para o pai e disse, olha, vamos fazer o seguinte, me dá a parte que me pertence já. Sim. Isso é uma coisa, assim, muito grave, porque o que acontece? O pai não morreu ainda para você receber a herança. Não é?
Então, imaginando isso, você olha e você fala, o pai reparte a herança, já em vida, né? Fala, isso aqui é teu, isso aqui é do teu irmão. Não vai ter briga nenhuma, né? Quando eu morrer e tal. Então, o filho pegou o que era dele depois de uns dias, ajuntou tudo o que era dele e foi embora da casa dos pais. E foi gastar com meretrizes, foi gastar com... Como o irmão dele disse, né? Exatamente. Esse detalhe a gente vai saber depois, né? No final aqui, que o irmão... Quer dizer, o irmão estava informado, né? Estava informado, o irmão sabia, falou, olha, ele gastou com o que não devia. Sim. Uhum. Não é? E até, por isso que o título da parábola é o filho pródigo, né? Na parábola inteira não diz que não fala a palavra pródigo, né? Sim. Mas os escritores, os tradutores da Bíblia, eles colocam títulos para nos facilitar, né? E a palavra pródigo, no português, significa esbanjador. Aqui seria o filho esbanjador. Sim. Aquele que esbanjou todos os bens que tinha, né? Então ele sai e gasta tudo. Só que, de repente, na região que ele estava, o que acontece? Vem a fome. Sim. E vindo a fome, ele não tinha o que comer. Aí, o que eu faço agora? Aí nós vemos a degradação do homem longe de Deus, não é? Ele vai sempre... Vai morro abaixo. Morro abaixo, né? Bom, já estava ruim, né? E foi descendo. Aí falou, vai cuidar de porcos. Quer dizer, nessa cultura aqui, para esse povo aqui, seria como diz o outro, o fundo do poço. É a coisa abominável, né? Porque porcos era coisa imunda para o povo de Israel. É um animal imundo. Sim. Não é? Então, Jesus ele coloca justamente os porcos, porque ele quer dar o exemplo muito forte do que acontece, não é? Quando uma pessoa se distancia de Deus. Então, ela vai para a pior coisa. Vai lidar com animais imundos, vai lidar com coisa impura, vai cair cai de cabeça nas coisas piores que tem. Uhum. E ainda para piorar, né, ele não tinha o que comer. E ele queria comer a comida dos porcos, aquilo que se davam aos porcos, mas nem isso davam para ele. Sim. Então, quando ele se vê naquela situação, que ele olha e diz assim, caramba, rapaz, olha o que eu fiz, gastei tudo que tinha, esbanjei, tô aqui no meio de porcos, tô no meio da imundície, né? E não tenho o que fazer. Ele diz assim, mas peraí. Lembrou, que lembrança boa. Rapaz, na casa do meu pai, um empregado tem o que comer. Sim. E eu aqui nem o que comer tenho e tô lidando com porcos. O empregado do meu pai não trata de porcos, né? Eles lidam com animais puros, com animais limpos, né? Eles trabalham no campo e eles têm o que comer. Ele falou, já sei o que eu vou fazer. Uhum. Né? Vou voltar lá pro meu pai e quando eu chegar lá, eu vou dizer para ele, olha pai, eu pequei mesmo, eu tô no fundo do poço, não é? E aqui no fundo, não me trata nem como filho, porque eu queria a sua morte. Se pedir a herança pro pai antes dele morrer, você tá querendo o quê? Sim. O que você tá dizendo pro seu pai, né? Então, é uma falta de respeito muito grande. Falta de respeito muito grande. É uma desonra, né? É uma desonra. Vou me dar aqui a minha parte. Quer dizer, para mim não interessa. Eu quero mais é que ele morra para eu pegar. Eu tô interessado no dinheiro. Estou interessado no que o pai pode me dar. Não na pessoa do meu pai. Né? Ele cai em si e diz, olha pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti. E ele vai. Eu vou falar isso com meu pai. E ele vai com isso em mente. Sim. Né? Então ele vai com isso em mente e vai a caminho pensando, né? Eu fico pensando, imaginando, né? O camarada andando. Esse caminho, né? Pai, esse caminho longo. Quer dizer, a saída da casa do pai foi uma festa, né? Imagine só a alegria que ele saiu, Alfredo. Vou enfiar o pé na jaca. Agora que eu vou aproveitar, né? Pô, herança alemão, eu tô jovem, tô na juventude, meu amigo. Com tanto de dinheiro desse? Dá licença, né? Que eu tô chegando, né? Já vou aproveitar o máximo que eu puder. Que é o que muitas, no nosso mundo de hoje... Aproveitar a vida, né? Essa palavra, né? Aproveitar a vida. Eu quero aproveitar a vida estragando a minha vida. Uhum. Mais ou menos por aí, não é não, Alfredo? Exatamente. Muitas pessoas dizem assim, não, eu aproveito a vida o máximo. Sim. Mas o que é aproveitar a vida? Não é? Se aproveitar aquilo que vai passar, aquilo que não você está correndo atrás do vento, né? Sim, literalmente, né? Correndo atrás do vento. Quer dizer... Por que nunca se enche, as coisas do mundo nunca nos enchem? Porque as coisas do mundo são passageiras. A nossa alma não é passageira, a nossa alma ela é imortal. Por isso que nada que é passageiro enche a alma. Não é?
Era São João Crisóstomo que dizia isso. Ele falou, a tua alma é muito grande, você não consegue encher ela com essas coisas do mundo. Muito pouco, né? Essas coisas são pouco demais, sua alma é muito grande. Só quem pode encher ela é Deus, né? Sim. Agora tem a volta. Então, vou voltar. Ele falou, e agora, né? Tô nessa situação, vou voltar, vou falar com meu pai. Pensa. Então, imagine a vergonha de chegar diante do pai, né? Só numa situação muito terrível. Mas o pai, o coração do pai, que é Deus, é diferente do nosso modo de pensar. Ele vai chegando, vai chegando. E o pai, que está ali, quando vê aquele filho, ele devia estar maltrapilho, fedendo, porque ele estava lidando com um porco. O que é isso? O filho estava imundo, ele estava lidando com porcos. O que ele fez, hein, pai? Que coisa tremenda, é muito forte, né? Então o pai, vendo aquele filho todo maltrapilho, fedendo, chegando para casa, o pai sai correndo ao encontro do filho, abraça o filho e beija o filho. Coisa muito forte. Isso é o seguinte, é que nós sempre pensamos, né, na nossa mente, que a salvação é um ato nosso, né? Eu decidi, porque quando nós lembramos isso aqui, a gente pensa, eu decidi buscar a Deus, eu decidi, foi o meu coração que buscou servir. Não, Deus é quem vem ao nosso encontro. O pai foi ao encontro do filho. Independente de como ele estava, né? Independente de como ele estava. O pai decidiu, o pai foi ao encontro, abraçou o filho todo sujo, com mau cheiro, daquela maltrapilho, ele abraçou o filho e beijou o filho, né? O filho naquela situação. E aí o filho começou a dizer para o pai, né? Ele disse, olha pai, pequei contra o céu, contra ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. O pai não respondeu nada para ele. O pai só olhou para o céu e falou assim, ó, faz o seguinte, vai lá, traz logo a melhor veste que tiver, né, limpa, veste ele, põe um anel no dedo dele, anel no dedo é um símbolo, né, de autoridade, é um símbolo, o selo que o pessoal símbolo do selo que o imperador romano, ele tinha o anel, ele selava ali e estava selado, né? Sei. O pai põe o anel no dedo dele, dizendo, te dou uma autoridade. Sei. Né? Olha, você tem roupa nova, você tem autoridade, e tem mais ainda. Sim. Mata o bezerro cevado, é aquele, não é um, aquele que estava cevado, aquele que estava preparado para uma festa muito importante. Sim. Não é? Mata o bezerro e vamos fazer uma festa. Então, quer dizer, o pai não quis nem ouvir o que o filho estava falando. Sem conversa. O importante para o pai é ter ele de volta. Depois que ele chamou tudo, né, depois dessa história que você falou, né, que ele contou a história, tudo que aconteceu, ele disse assim, o pai porém. Pai, você tá aí, eu aceito, tal, eu te perdoo, tá tudo certo, eu queria que você pisou na bola, você não devia ter feito isso, mas estamos aqui, né? Não disse isso, né? O pai não disse nada. Porque o que ele queria é ter o filho para ele. Ele não quis olhar o que o filho fez. Sim. Não é? Isso nos remete à palavra de Deus, que diz o seguinte, que Deus pega os nossos pecados e lança no mar do esquecimento. Sim. Né? Dos teus pecados já não me lembrarei. Né? Então, o pai não quis saber. Né? Não quis saber da ficha, não, né? A ficha eu não quero saber. Eu quero saber que você está vivo aqui comigo. É isso que eu quero. Sim. Não é? Então, isso é uma parábola da misericórdia, do amor de Deus. E eles começaram a festejar. Sim. Então, fizeram a festa, e o pai se alegrando, e todo mundo alegre. Essa festa é para todo mundo, né? A festa para todos os céus, para todo mundo. Meu filho está aqui. Né? Meu filho está aqui. E aí, então, o filho mais velho que estava trabalhando, chegando do campo, né? Tinha trabalhando, ele olhou, viu aquele barulho de festa. O que está acontecendo aqui? Ué, tem alguma coisa errada aí, festa. Será que alguém casou? Eu não estou sabendo, né? Perguntou para um dos empregados, o que está acontecendo aí? Sabe o que aconteceu? Teu irmão voltou e sabe o que seu pai fez? Matou o bezerro. Sabe aquele teu irmão? Sei. Que queria mais ver teu pai morto para pegar o dinheiro? Tá aí de volta, tá sabendo? Ele tá aí, tá em casa. E teu pai fez uma festa para ele. E sabe o que ele fez? Matou o bezerro. Porque quando a gente fala matou o bezerro aqui, nessa parábola aqui, nos tempos de Jesus, não era como no nosso tempo de hoje, não tinha tanta fartura de comida. Tá. Claro. E a comida era algo muito difícil. Não é? Água, comida. Leite. Era muito difícil. Gente, então, tanto que se você rejeitasse o convite de uma pessoa para comer na casa dele, era a maior ofensa que tinha. A chamada desfeita. Desfeita, né? Era uma ofensa muito grande. Por quê? Porque comida era algo muito raro. Sim. Né? E o pai mata logo o bezerro cevado. Não é?
Ah, meu Deus, o que você fez? Não é? Aí o filho fala assim, o quê? Aquele vagabundo sem vergonha, não é? Não, não vou entrar para essa festa, não. Não vou entrar de jeito nenhum, tal. E aí, não entro. Aí o pai teve que sair e falar com ele. Falou, meu filho, vamos entrar, né? Ele disse, olha, pai, deixa eu te dizer um negócio. Eu estou aqui com o senhor. Eu nunca te deixei. Estou trabalhando com o senhor desde sempre. O senhor nunca me deu nenhum cabrito para eu comer com meus amigos. Aí vem esse teu filho aí, Sei. que pegou os bens, não estava nem aí contigo, desperdiçou com meretrizes, com bebedeira, com tudo que imaginar, e agora ele volta, o senhor mata o bezerro para ele? Como é que o senhor faz um negócio desse? E aí vem o pai explicando para ele, dizendo, filho, deixa eu te contar um negócio. Você sempre esteve comigo. Tudo que é meu é teu. Se quisesse matar o cabrito, você mata, ué. É teu. Porque é meu, é teu também. Não preciso te dar. É teu. Agora, esse teu irmão, ele estava morto e reviveu. Era necessário ter uma festa para ele. Então, ligando isso a toda essa discussão de parábolas de misericórdia, sim, Jesus está mostrando para os judeus, dizendo o seguinte, olha, vocês estão achando ruim que eu estou comendo com pecadores, que eu estou andando com pecadores. E aí vocês dizem o seguinte, nós nunca transgredimos um mandamento de Deus. Sim. Uhum. E quando o Messias vem, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele morre por esses. Não é? Então ele diz assim, olha, vocês sempre estiveram aqui. Vocês não desfrutam da bênção e da misericórdia de Deus que vocês não querem. Então, no caso aqui, o filho que ficou, né? Aquele que participa, que conhece tudo, que conhece os bastidores, né, da lei, Tudo. sabe de tudo, mas aí quando chega essa parte que algo sai fora do controle dele, aí entra esse choque, né? Porque o que o filho mais velho tem para si? O filho mais velho tem para si a justiça própria. Porque ele fala para o pai, pai, eu nunca transgredi nenhum dos seus mandamentos. Eu sou bonzinho. Por que o senhor nunca me deu nem um cabrito para comer? O pai fala, meu filho, você está aqui, tudo que é meu é teu. Não é? Se quiser matar o cabrito, você mata, é teu. Mas o que você está fazendo? Não é? Você está ali sem aproveitar da graça divina porque você acha que você é bom, é melhor que o outro. Porque na realidade, então, aqui, parafraseando, né? Temos a dracma, que foi temos a dracma, temos a ovelha. Então, na realidade, aqui não era o filho pródigo que é o perdido. Na realidade, quem é o perdido aqui da história, né? Parafraseando, né? Seria essa pessoa, esse outro irmão, que um estava perdido no pecado e o outro estava perdido na sua justiça própria. Perdido dentro da sua própria casa, dentro de onde ele estava, que tudo estava à disposição dele, mas ele não usava aquilo que estava à disposição dele. E veja que Israel, eles tinham 1.500 anos de lei, profetas e tudo mais. Tudo à disposição deles. Sim. E Jesus, quando chega para eles, fala assim, vocês prescrutam as escrituras, buscando ter nela a vida eterna. Tudo. Uhum. E são elas mesmo que falam de mim. Vocês têm o que vocês quiserem na mão de vocês. Não é? Mas é o filho que está mais velho que está em casa. Aí quando vê que chegam esses... Mais né? novos. Os mais novos, né? Então veja que Jesus faz bem a diferença. Qual que é o filho mais velho? É aquele que veio primeiro. Quem veio primeiro? Israel. A lei foi dada para Israel. A lei foi dada para a nação de Israel. É até interessante que a gente sempre está falando aqui de Israel. Sim. Porque o contexto histórico aqui é esse. Jesus está vivendo no meio deles. Jesus está tentando dizer para eles o seguinte, olha, Jesus está dizendo para eles, olha, eu vim para salvar quem estava perdido. A lei, como diz o apóstolo Paulo, foi dada para vocês como aio, né? Como no grego está pedagogo, né? Ensino. Pedagogo, como aquele que te leva ao mestre. Sim. Né? Então a lei apontava para o Cristo, a lei e os profetas apontavam para Cristo. Por isso que Martinho Lutero dizia, né? Dizia, olha, você tem que ler a Bíblia de maneira cristocêntrica, você tem que ver Cristo de Gênesis a Apocalipse, senão você vai crer na sua justiça própria. Por que Deus dá a lei? Como um ato de misericórdia, apontando que Cristo iria vir. E o próprio mentor da lei, quem recebeu a lei de Deus, que é Moisés,
ele diz assim: depois de mim virá um profeta semelhante a mim. Vocês devem ouvir a ele, que era o Cristo. Uau. Não é? Então Jesus falou: eu não vim como é que ele fala? Eu não vim acabar com a lei, eu vim cumpri-la, porque só eu posso cumprir, ninguém mais. Porque veja bem, Alfredo, essa parábola do filho pródigo, né, é uma parábola usada em várias situações, né, em situações de família, né, em situação de desperdício financeiro, enfim, muitas coisas se usam, mas aqui o cerne, né, da história aqui, no caso entre o filho mais novo, né, e o filho mais velho seria Israel, e o filho mais novo seriam aqueles que chegaram. Todos, né, nós que chegamos. Chegamos depois sem a lei, sem nenhum conhecimento, no paganismo, né, na incredulidade, seja na situação que for, né, nós chegamos. Porque o que a gente tem que entender é que olha que coisa mais maravilhosa, né? Sim. O que a gente tem que entender é assim: Deus cria o mundo, tal, o homem peca, depois vem o dilúvio. Sim. E o dilúvio divide a humanidade pré-diluviana e pós-diluviana. Sim. Então, depois do dilúvio, sobram 3 filhos de Noé, que é Sem, Cão e Jafé. Sim. Desses 3, viemos todos nós. Sem vem os semitas, de Cão vem os cananitas, povos de outras religiões ali do continente africano, de outros continentes, e Jafé, o povo europeu. Sim. Não é? Então, todos esses povos, eles se espalharam. E de Sem vem os semitas, de onde vem Israel. Sim. Não é? É um povo semita. É o povo semita, chamado povo semita, né? Semitismo. Exato. Então, por isso porque vem de Sem, por isso que é semita. Então, o que acontece? É o povo que Deus escolheu para ser luz das nações. Deus escolhe, dentre esse povo semita, escolhe Abraão para formar Israel. E Sim. nós... Sim. Então, Israel está ali. Sim. Indo. E nós que viemos dos outros filhos de Noé, e também o povo semita também que veio, que não seja Israel, Sim. o que acontece? Esses povos estavam todos, apesar de ter a noção de Deus, que depois do dilúvio o que se sabia de Deus era oralmente contado por Noé e depois por seus filhos. Então conta-se que de onde surge, por um exemplo, a adoração ao sol. Surge-se justamente mais forte depois do dilúvio, porque eles adoravam o sol dizendo que não vem outro dilúvio para nos matar, né? Então Sim. que o sol seca, e veio a adoração ao sol e várias outras coisas, que era uma interpretação errada daquilo que foi ensinado por Noé. Certo. Né? Então todos esses povos estavam o quê? Enfiados em idolatria, apesar de ter povos também que criam em Deus, porque, por um exemplo, Melquisedeque, que era rei de Salém, ele não era judeu. E ele veio abençoar Abraão. Não é? O povo de Israel abençoou Abraão. Então o que acontece? Haviam pessoas que conheciam o Deus verdadeiro, mas a maioria, os mais jovens, estavam aqui, enfiados na idolatria, enfiados em tudo que não prestava, no fundo do poço, que é o filho pródigo. Que veio saber do Deus verdadeiro muito depois de Israel. Não é? Que veio saber do Deus criador dos céus e da terra, criador do universo, com que deu a lei, porque prometeu o Messias muito depois, que é o mais moço. Então Israel, como o filho mais velho, que conhecia tudo isso, que tinha tudo isso em mãos, olha e fala assim: quanto tempo, né, de lei, né? Quanto tempo, não é? Obedecendo, eu nunca transgredi uma lei tua. Sim. E aí chega povos que não conheciam a Deus, que não sabiam nada de Jesus, povos perdidos. Sim. E que recebem o Cristo, que recebem o Evangelho, e Deus salva eles. E Deus mata o bezerro cevado. Agora veja bem a questão do sentimento, né? É. Do sentimento no coração do filho mais velho, né? É uma coisa muito forte, né? A questão da tradição, né? Tanto que você vê que no da começo religião, da religião, né? que no começo da igreja, quando começam a se converter os gentios, Sim. muitos dos judeus desciam para Samaria, desciam para onde estavam o povo, as primeiras comunidades gentílicas. Sim. E ensinavam que eles tinham que se circuncidar. É o que a gente foi falando ontem, né? Ontem na Academia da Pregação, né? Do livro de Atos, né? Academia do Ensino, né? Então a gente estava falando isso, falando, olha, eles desciam lá e diziam, não, vocês têm que se circuncidar e obedecer a lei de Moisés, porque você não pode ser salvo sem isso. Por quê? Sim. Eles já estavam, olha, muito, como é que eu vou... Agora, simplesmente vocês crêem, vocês vão ser salvos? Não, vocês também vão ter que obedecer, né? Sim. Então,
Aí isso é o filho mais velho dizendo, não, não pode ser. Está aqui escrito, né? Ó, eu te sirvo, né? Há tantos anos que eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, né? Nada. Então aqui no caso, como eu estou te falando, como nós estamos falando aqui da palavra do filho pródigo, é porque ela tem muitas aplicações, né? Você pode aplicar para muitas coisas. Aplicar, porque aqui fala de princípio, fala de honra, né? Fala de desonra, né? Exato. Fala de amizade, fala de primogenitura, enfim, fala de todas essas coisas. Mas quando você começa a ler e chega aqui nesse ponto, alguma coisa, né? Exato. Por que não está batendo? Justamente por causa disso aqui. O que significa quem é esse filho mais velho que está inserido aqui, que não descumpria a ordem, que não fazia isso, é porque eles estavam com a lei. Com a lei. Né? E Jesus está falando justamente para eles, não é? Então, por isso que é importante. É o começo, né? Está aqui, Exato, ó. Aqui, ó. Fariseus, né? Que murmuravam os fariseus e os escribas. Os fariseus murmuravam. Então Jesus estava falando com alguém que conhecia essa situação aqui. Exato. Então, é aquele negócio do significado e da significância, né? O significado dessa parábola é isso. É Jesus falando, olha, vocês estão aí achando que por justiça própria, porque vocês nunca transgrediram uma lei de Deus, vocês vão ser salvos? E aquele caso, como está escrito nos evangelhos, né? Vocês não entram e não deixam os outros entrar. Não deixam os outros entrarem. Está na porta, né? E no caso aqui, eles aqui, ó. Quer dizer, eu estou dentro, estou com esse sentimento no coração e também não quero que aqueles que venham, que sejam recebidos também, não. Não quero que sejam recebidos, porque estou aqui obedecendo a lei há muito tempo. Para com isso. Quem é você para chegar aqui? Exato. Não é? Você está chegando aqui agora e... Não é? Então, para eles, foi algo assim muito, muito duro, né? Eles verem aquilo lá, verem aquele Jesus comendo com pecadores e tal. Falam, mas peraí, o Messias que viria, ele tem que falar com pessoas como nós. Sim, exato. Obedecemos a lei, não com pecadores. Sim. Poxa vida, eu estou aqui e de repente vem o Messias para esse tipo de gente. E aí o pai fala, peraí, esse povo estava perdido. Foi do começo, né? Aqui, né? Exatamente. Então, é uma parábola de misericórdia e Jesus mostra quão grande amor Deus tem para com o pecador, para com aquele que está distante, para com aquele que está perdido, né? E é esse tipo de pensamento, esse tipo de coração que nós devemos ter para com o pecador. Foi o que nós falamos no começo, né? Sim. Como é que nós olhamos aquele povo que está lá? Sim, aquela situação ali, né? Naquela situação. Deplorável. Deplorável. Como nós olhamos para ele? Os nossos olhos têm que ser os mesmos olhos de Jesus. Não de condenação. Não de condenação. Olhar e dizer, eu vejo ali pessoas comendo com porcos. E que não é fácil, né? Eu nunca faria isso. Né? Porque você imagina uma pessoa que nasce num lar cristão. Sim. Que nunca teve contato com essa sujeira toda. Sim. Quer dizer, a pessoa deveria pensar assim, olha, Deus foi muito misericórdia comigo de me livrar de me sujar tanto. Sim. Né? E o olhar deve ser de misericórdia com aquele que está sujo. Né? Mas, às vezes, o coração do homem faz como fez o filho mais velho. Se esquece, né? Peraí. Não. Porque, olha, o Spurgeon que dizia isso, né? Spurgeon falava assim, você não escolheu o lugar que você nasceu, você não escolheu a família, você não escolheu o jeito que você foi criado, nada. Nada. Foi Deus que te pôs lá. O que você quer? Né? Sua vida. Você nasceu num lar cristão, que você nunca se sujou assim. Foi Deus que teve misericórdia de você e pôs você lá. Você imaginou? Você acha que eu vou nascer nessa família aqui. Sei. Ninguém escolhe, não é? Nem o dia que nasce, nem o dia que morre. Nem o dia que morre. E às vezes aquela pessoa que está lá nasceu em um lugar totalmente terrível. E ele não escolheu, né, para nascer ali, né? Não escolheu. E ele está naquela condição. Então, o nosso olhar deve ser ali. O olhar de Jesus, ali tem a probabilidade de nascer um grande homem de Deus. Até me lembro num filme que eu assisti há muito tempo atrás, né? É um filme, dá para aprender muito com esse filme, né? No qual tem uma menina, né? Que ela está naquele ambiente, né? Onde ela nasceu por ali, né? E ela nasceu, onde é que era esse local onde ela nasceu? Ela nasceu num prostíbulo. Você vê? Ela nasceu num prostíbulo e ela vivia ali. E o filme passa assim, em relação a isso. Não tem nada de cenas, não tem nada. É um filme tranquilo, normal, mas mostra ela, né? Que o ambiente que ela nasceu. O ambiente que ela nasceu era um ambiente de um prostíbulo. Ela era filha de uma daquelas... prostitutas que estavam ali. Daquelas prostitutas que viviam naquele local. Tá? Então, ela escolheu nascer ali? Ela não escolheu. Então, às vezes as pessoas falam, meu pai é assim, meu pai não sei o que, minha família é assim. Você escolheu quem seria seu pai? Você escolheu isso? Não, você não escolheu isso. Você não escolheu, você nasceu ali. E o que acontece? Qual o olhar que nós temos que ter com essas pessoas?
É um olhar de É misericórdia. o olhar de misericórdia. Que não é fácil, viu? Não. Se não tiver a mente de Cristo aí na história, não dá certo. Não dá certo. O olhar de Cristo é aquele olhar misericordioso, que ele olha para a pessoa e ele tem misericórdia da pessoa. Porque ele é o criador de todas as coisas. E ele fala, ó, vou salvar aquela pessoa. Você vê que esse filho pródigo, ele conta, esse filho pródigo, ele estava com o pai e ele largou o pai. Sim. Mas mesmo assim, o pai teve misericórdia. Independente disso, né? Independente disso, o pai não quis nem saber do que ele estava falando. Não, não quero saber o que você fez. Eu quero saber que você está aqui vivo comigo. Né? É assim que Deus nos trata. Por isso que quando um pecador se converte, o Senhor Jesus diz, há festa no céu. Sim. Aqui houve festa. Com o E filho que festa aqui, né? Uma festa grande. Então, quando o pecador se converte, há festa no céu. Os anjos fazem festa, eles acham coisa maravilhosa. Tem um ditado que as pessoas falam, né? Um ditado e palavra também, né? Rir com os que riem e chorar com os que choram. Chorar com os que choram é fácil. Agora, sorrir com os que sorriem... É difícil. É um pouco mais difícil. Né? O cara se deu bem, você fala... Sempre vem aquele... Por que não foi comigo, né? Às vezes eu vejo umas invenções que o pessoal faz aqui, né? Sei, Aquela invenção, eu falo, caramba, o cara fez uma invenção dessa. Eu falo, por que não fui eu que inventei, né? E o cara faz uma invenção maravilhosa. Chorar com quem chora é fácil, rapaz. Mas você rir com alguém que ri. Um caso aqui, né? Já pensou? O cara tava nessa situação, rapaz, comendo com um pouco no final do poço. Lá vem o cara, só o resto, né, rapaz? Só o resto. Só o resto aí, não, peraí, não, aqui não, meu amigo. Você é um desperdiçador. Você tá por fora. Você que volta ao mesmo lugar onde você veio, né? Não vou. Trata ele, ou então trata pelo menos como empregado, né? Você fala, pô, deixa ele como empregado aí, não foi isso que ele pediu? Não é? Pois é, então, Alfredo, e agora as pessoas estavam esperando aqui um desfecho, né, aqui da palavra da parábola do filho pródigo, né? Eu não sei o que as suas expectativas, né, se elas foram atendidas, mas é o que significa isso. O significado mas é como o pastor falou aqui agora, existe o significado e a significância, né? Existe o significado e existe a aplicação. Né? Aqui, com uma parábola muito extensa, você pode ir longe. Você pode aplicar em várias situações da vida, né? Uhum. Um filho teu mesmo, que às vezes está em um mau caminho, está nas drogas. Sim. Como é que você deve olhar para ele? Da mesma maneira que o pai do filho pródigo olhou. Não é? Uma filha que, de repente, se desencaminhou na vida. Certo. Aconteceu alguma situação, né? Como é que devemos olhar? O mesmo olhar. É uma parábola muito que nos faz a pensar. O significado é esse, né? O povo de Israel olhando, os fariseus ali e os escribas olhando para o povo pecador. Dizendo, não, vocês são filhos mais velhos, vocês estão reclamando do mais novo que está sendo aceito pelo Messias. Então aqui, né? Nós falamos que todo mundo de perdido. Então a dracma é perdida, a ovelha é perdida, o filho, né? Então, você... Vai aí no nosso link aí, né, desse vídeo aqui, que é da parábola do filho pródigo, e procura aí a dracma e a ovelha, que é tudo coisas perdidas. Pessoas, né? Aqui tem um animal, tem uma moeda, né? E tem um ser humano. E tem um ser humano, né? Quer dizer... que Jesus começa de uma moeda, ele vai devagarinho, ele começa com a moeda, depois ele chega num animal, aí depois chega no ser humano. Sim, é tremendo, né? Jesus é tremendo, porque ele começa devagarinho. Fala da moeda primeiro para deixar eles ir absolvendo. Agora eu vou colocar o animal. Sim. Agora vou colocar o ser humano. É tremendo. Então é isso. Então, aqueles, né, que... Essa questão do olhar, né? Como você olha, né? Como nós olhamos. Se o seu olho for bom... Todo o teu corpo é bom, né? Por isso que fala, para aqueles que são puros, todas as coisas são puras. Agora, se for mal, né? Acho interessante aquela expressão, Alfredo, quando diz assim, se a luz que há em ti for trevas... Quão grandes serão as trevas que há em você, né? Olha só. Porque os olhos é a luz do corpo. Sim. Né? Mas se os seus olhos forem trevas, você vê as coisas de maneira ruim, né? Sim. Não vê como Deus vê como o homem vê. Sim. Vem o julgamento, vem a condenação, vem um monte de coisa. Sim. Eu tenho um amigo que ele costumava dizer assim, Alfredo, você já viu quando a pessoa aponta o dedo para você, o que acontece? Ele aponta um dedo para você, mas tem 3 apontando para ele aqui do outro lado, né? Você aponta o dedo assim, tem 3 para você. Você fala, caramba, rapaz, que coisa terrível, né? Pois é, então esse foi o desfecho da parábola do filho pródigo, né? Eu nem falo sobre aquele, o esbanjador, o gastador, eu falo pro filho que era o perdido dentro da sua própria casa, perdido dentro da sua tradição. Não aceita o amor do pai. Né, perdido na sua tradição, na sua religiosidade, né, perdido na sua justiça própria. Na sua justiça própria. Né? Não, eu nunca fiz isso, eu não fiz isso.
Tá? Isso é muito perigoso. É um outro ponto que nós devemos prestar muita atenção e nós tá sempre nos vigiando nisso, né? Dizer, peraí, será que eu já estou começando a acreditar na minha justiça própria, né? Olha, porque quando você começa a andar com Cristo e você vê que o Espírito Santo vai mudando você, Sim. né? Como Jesus fala, vocês estão limpos, ou numa tradução mais original diz, vocês já estão podados, né? Limpava, podava, pela palavra que tenho dito. Você vai vendo, caramba, aquele galho que estava aqui em mim, cortou, rapaz, sabe que eu não sinto mais falta dele? Olha que maravilha. De repente você começa, aquele ali ainda tem galho, muito galho ali, ó, precisa ser podado. Você já começa, não é? De repente você começa a acreditar na sua justiça, mas não... Você já viu a árvore podar os próprios galhos dela? Ela não se poda. Quem poda é Deus que faz tudo em nós. Não é? Então pronto aí. Amém aí, pessoal. Olha, você ouviu aí a parábola do filho pródigo aí, o que ela significa. Agora, as aplicações, meu amigo, eu tenho certeza que tem muita coisa boa para você tirar, né? Para eu tirar dessa parábola aqui, tá bom? Parábola filho pródigo. É isso aí, Alfredo. Graças a Deus. Obrigado, né? Mais uma vez por você estar conosco e as suas considerações finais, dá aquele oi, né? E a mensagem, né, central aqui, né, do filho pródigo, né? No caso que seria como Jesus fala, vem como tu estás, né? Vem como tu estás, mas não fica como tu queres, né? Porque a primeira coisa que o pai fez, o quê? Ele mudou a situação. Chegou alguém diferente e a partir do momento que o pai começou a trabalhar na vida dele, já naquele momento, ele já mudou. Ele mudou a vestimenta, ele mudou a autoridade, ele mudou a alimentação. Tudo. Mudou tudo. É o que Deus faz na vida do homem, né? É o pai que traz. O pai traz, então, né? O pai traz a veste, ele vai pôr uma veste nova na pessoa, ele vai pôr o anel no dedo, ele vai dar comida, ele vai pôr sandália nos pés. Isso, vai cobrir. Calça esse camarada. Isso. Né? Então, que fique para nós isso, né? Nós vemos olhar com o olhar de Cristo, né? Com o olhar de misericórdia, e saber que Cristo veio para aquele que estava perdido, que éramos nós todos. Pronto aí. Beleza. Amém? Pô. Amém? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Quero te convidar, né, no próximo Alfredo, olha esse próximo episódio que vamos ter. Vai ser a parábola dos talentos, Alfredo. Rapaz, olha, é um manancial de costume, de cultura, de valores, né? De tanta coisa boa, né? Que a gente pode aprender na parábola dos talentos. Vai ser o nosso próximo episódio. Não deixe de estar conosco. Compartilhe nosso programa, inscreva-se no nosso canal. Olha, muita gente tem inscrito no canal. Olha que beleza, hein? Que muita beleza. Gente tem inscrito no canal. Então estamos aí no YouTube, Facebook, Instagram, radioaibo.com. E toda segunda-feira, às 7 horas da noite, horário dos Estados Unidos, e 8 horas, horário do Brasil, né? Nós estamos com um novo episódio. Parabolando Podcast, um grande abraço e nos vemos. Tchau, um grande abraço a todos.